Ora, boa noite. Está a começar o programa Olho Visionário aqui da Vilanculo TV, a sua televisão online daqui da cidade de Vilanculo. Neste programa do dia de hoje, nós vamos debater dois assuntos principais. O primeiro assunto tem que ver com a celebração de 35 anos que passam após a morte do primeiro presidente de Moçambique independente, o presidente Samora Moses Machel, um dos presidentes queridos aqui na nação e também reconhecidos a nível mundial. Então vamos olhar para esta morte e ver quais são as ilações que ele deixou para nós e o que está sendo feito neste momento para poder fazer cumprir o legado de Samora Moses Machel. Vamos olhar também para o segundo ponto no noite de hoje, que é a questão da subida do preço do combustível no país. E nós vamos olhar para esta subida de preço de combustível para poder saber quais são praticamente as razões, se justificam essas razões no período em que nós nos encontramos e quais são as implicações que isso pode trazer naquilo que é a estrutura econômica do país. Assim, nós convidamos a si, caro telespectador e internauta, a acompanhar aqui o Olho Visionário na noite de hoje, porque temos dois temas imperdíveis e que trazemos aqui como convidado para poder discutir conosco na noite de hoje o Dr. José Felipe, com quem eu vou ter agora neste momento e saudá-lo. Dr. José Felipe, boa noite. Como vai a sua disposição para o programa de hoje? Muito boa noite, senhor apresentador. Boa noite, telespectadores. Sobre a disposição, estou ótimo. E vamos ao trabalho. Muito obrigado, Dr. José Felipe. Então, hoje é com o Dr. José Felipe que nós vamos discutir estes dois pontos que selecionamos para a sua noite no dia de hoje. Espero sinceramente contar com a sua presença e a partir deste momento peço que partilhe este vídeo para que mais pessoas possam poder assistir aqui ao conteúdo da VTV, especialmente do programa Olho Visionário. Para já, vamos já acompanhar o fato da semana na voz do Dr. José Felipe. Dr. Felipe, qual foi o fato que marcou a sua semana que já está a terminar hoje? Bom, eu escolhi como fato da semana o início da sessão da Assembleia da República, porque afinal de contas estamos habituados sempre quando termina o ano. Temos uma sessão da Assembleia da República que fecha o ano para dar a conhecer todo o povo moçambicano, sobretudo qual foi o desempenho do governo, dos atores da sociedade civil, de modo que o povo esteja informado. Arrancou durante a semana, se não estou no dia 20, que é marcado por dois momentos, pese embora o último momento ainda não está no ponto, mas já que salientar aqui os primeiros passos, neste caso desta sessão, que é a apresentação, neste caso, de informe do provedor da Justiça. Okay. Acompanhamos a todas formas de exortar a sociedade em geral para poder exatamente aceitar aquilo que vem no relatório. Então, em próprio da própria sede da Assembleia da República também há um apelo para poderem votar positivamente este relatório. É óbvio que há necessidade de aprovar, porque trata-se de um bebê. Esta figura de provedor da Justiça nasceu ontem, ainda tem passos por andar. Há necessidade de aprovar, porque algo foi feito. Porque, afinal de contas, esta figura de provedor de Justiça, qual é a sua função? Tem a função de fazer conhecer o povo, do Rovuma ao Puto, do Zumba ao Indo, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Mas é um trabalho árduo que devemos fazer, não só na figura do provedor da Justiça, mas também as instituições públicas em geral, a comunidade em geral, para quem tem a noção, sobretudo, os estatutos, programas do governo, que todos possamos estar no mesmo caminho. Okay. Outro, porém, vamos também aguardar a última mensagem do chefe do Estado, neste caso, que será o momento mais alto, que nós chamamos de prestação de conta ao seu povo, ao seu patrão, como ele sempre disse, Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, que o meu patrão é o povo. Ele tem essa ousadia, tratando-se como fim do ano, para vir prestar conta, para falar sobre o Estado da Nação. O que se espera deste informe? Como é que acha? O que pode se prever? Bom, ele como chefe do Estado vai falar da saúde da nação. Como sempre fala de saúde da nação, mas atendendo de todas as vicissitudes que o país está atravessando num tom, de modo que o povo saiba com isso todos os contornos, as dificuldades, os desafios para frente. Mas há um porém que temos que reprovar por parte de alguns atores lá dentro da Assembleia da República. Não há espaço, não há necessidade numa primeira fase de chumbar
ou pensar diferente em relação ao que o provedor da justiça procurou colocar ao povo moçambicano, sobretudo querer reprovar a sua informação ou informe. Por quê? A agenda atual que nós temos, até havemos de vir ao chefe do Estado. Não há de falar sobre dívidas ocultas. Quem não tem dívida nesta sociedade? O Estado tem dívidas. Uma família pode ter dívidas. Um singular pode ter dívidas. Mas temos que focar, tratando de um espelho acima da República, não há necessidade de trazer situação de calotes, como fala, situação de dívidas. Querer escamotear a informação do provedor da justiça, querer meter assuntos ligados a dívidas ocultas. Não há necessidade. Vamos refletir como ajudar os nossos irmãos em Cabo Delgado. Vamos refletir como manter a pacificação definitiva a situação da Zona Centro, uma vez o Marão Nhongo já desapareceu no planeta, e também trazer a paz em cada um de nós, a paz na família, a paz na sociedade. Isso é que nós esperamos. Por isso eu queria, através deste canal, chamar a atenção a esses irmãos que lá na Assembleia da República estão lá a gastar, e lá o público do Estado, nossos impostos, nada de desfalar, nada de falar de dívidas ocultas. Falem da vida do povo. E as dívidas? As dívidas não é um espaço para falar de dívidas. Dívidas estão no seu lugar pelo que é o tribunal. Deixa os tribunais fazer o seu trabalho. O tribunal todos os dias julgam, mas nem sempre nos mostram. Atendendo que este assunto é galopando, está na tenda azul. Tenda azul não, está na tenda da BO. Isso não nos importa de momento. Deixam os tribunais trabalhar, vão trazendo à toa os resultados. Resultados. Mas a Assembleia da República não é para falar sobre isso. Certo. Qual é a mensagem exatamente que pode-se esperar do Presidente da República em termos daquilo que é o Estado da Nação no seu informe? Bom, eu penso que desde o ano passado, este ano, estamos perante a pandemia da Covid-19. É um dos assuntos que ele vai ter que nos trazer, sobretudo, o panorama. O que o Moçambique passou, sobretudo a transição do ano passado para este ano. Em janeiro assumimos números elevados. De lá para cá, a consciencialização feita, sobretudo, para a gente cumprir todo o protocolo sanitário, tentamos cumprir até os dias de hoje, estamos a deixar 0 mortes. Eu penso que este é um quadro que ele vai trazer para poder também louvar o seu povo que está a acatar a sua orientação. Este é um dos pontos. A situação de Cabo Delgado. Na altura tivemos vida difícil aos nossos irmãos e hoje em dia fala-se de 5 distritos que já estão libertos. Agora há uma situação de limpeza, segurança. É um dos pacotes que ele vai trazer para consciencializar a sociedade. E ainda poder mobilizar a sociedade para podermos ajudar moralmente os jovens que estão a combater em Cabo Delgado, mobilizar também recursos para podermos ajudar os nossos irmãos em Cabo Delgado. Esse também pode ser um pacote, porque nem sempre o governo pode ajudar. Nós também podemos dar a nossa mão de sentimento aos nossos irmãos. Ok. Obrigado, Dr. José Filipe, pela sua contribuição aqui, pelo seu fato de semana. Neste momento eu quero convidar assim, caro internauta e telespectador da Vilanculo TV e principalmente do programa Olho Visionário, para acompanhar aqui o nosso primeiro tema. E nós vamos começar então do tema que nós anunciamos na segunda posição. Falamos da subida do preço de combustível ou subida do preço de gasóleo a nível do território nacional. Então, o combustível em Moçambique sobe 7 meticais acima daquilo que custava em cada canto do país. Então, queremos olhar para esta subida com o Dr. José Filipe, que é um caso que está chamando a atenção e está criando aqui debates acesos nas diferentes plataformas de discussão e também, principalmente, nas redes sociais, assim como em alguns jornais. Queria olhar para este assunto, Dr. José Filipe, e perguntar: subiu o preço do combustível na última quinta-feira? Como olha para esta subida do preço do gasóleo em tempos e em termos do contexto socioeconômico global no qual nos encontramos? Falo principalmente da questão dos países estarem a atravessar dificuldades por conta da Covid-19, entre outros problemas. O ponto principal é este: o que o mundo global está a atravessar é a pandemia da Covid-19. Então, quando nos aparece essa situação de subida de preço do combustível, é lamentável, é lamentável. Não sei, deixa toda a situação. Pese embora comente essa situação de razão de subida de barril crudo a nível internacional, nós somos transportados nessa situação. Mas onde lá se produz a tal crudo também está afetado pela Covid-19. Okay. Então, os grandes fazedores de economia deviam pensar nesse aspecto, em que todo o mundo global está na situação da Covid-19, a economia regrediu. Não havia necessidade de pensar que subida deste tal barril da crudo. E voltando para o caso de Moçambique,
a nível nacional, eu diria que a Confederação dos Trabalhadores sentou na mesa junto com o governo para discutir o aumento salarial. Houve grande dificuldade. No ano passado não passou este pacote. Este ano o pacote passa, mas com um valor muito reduzido. Estamos a falar de 200 e 300 sindicais, que é insignificante. Quando formos a ver essa diferença de subida de valor, o preço do combustível anterior e atual é muito maior em relação a percentagem acima de 5%. Exatamente. E nós não temos esse valor. A sustentabilidade das nossas famílias será negativa. O que vamos esperar? Assim que subir o combustível, os transportes também vão subir preços. Próprio a cesta básica, posso dizer, produtos alimentares também vão subir, até que já haviam subido antes da quinta-feira. Então a situação não está boa e apelamos a quem tem direito casos para poder fazer essa intervenção. Doutor Zé Filipe, é normal quando sobe quando se faz o reajuste salarial, é normal haver um acréscimo de preços de produtos de primeira necessidade no mercado. E coincide o aumento salarial com a questão da subida do preço do combustível, que também o combustível é um dos fatores que promove o aumento de preços de venda de produtos essenciais, porque, por exemplo, um produto comprado de Maputo, se é transportado para Vilanculo, a tendência é de aumentar o preço consoante a distância. Aumenta o salário, aumenta o preço do combustível. Como é que fica a situação? Eu penso que o quadro de reajuste obedece a certos critérios, mas esses critérios não beneficiam o cidadão comum. Porque não faz sentido, sempre quando sobe o combustível, os produtos alimentares também sobem, porque os produtos são transportados através de veículos que usam combustível. Aí está a tangência. Mas em relação à subida ou aumento salarial, é ali onde há injustiça. Deve haver o dobro do aumento salarial para fazer um equilíbrio. Um outro ponto que eu queria reparar é sobre esses combustíveis. Estamos a falar de gás, gasóleo, diesel, petróleo, por aí assim. É difícil compreender. O gás é natural. É produzido em Timane, vai a Maputo, eles transformam, enchem botijas, vendem. Por que o gás natural subiu? Porque não vende o crudo internacional. Aí está o problema. Então aproveitam a boleia para poder pesar o bolso do cidadão. Eu tinha essa questão colocada. Há quem diga que a subida de preços desastrosa do gasóleo não depende exatamente do governo, mas sim depende dos produtores deste gasóleo e também desses produtos essenciais que são necessários no mercado internacional. Somos produtores de gás. Sim. E não somos produtores de gasóleo, por exemplo. Como é que fica a questão do equilíbrio? Como é que o governo pode conseguir ajustar isto para não sofrer bastante o cidadão? Ali houve uma boleia, por isso estava a dizer, o gás não devia subir, porque o gás é nosso, o gás é natural. Nós já não importamos o gás nós produzimos. Sai de Temane aqui diretamente para a segunda, Temane vai a Maputo, nós temos uma transformadora muito grande no Maputo que produz o gás. Não há necessidade de subir. Então, assim sempre, se sobe o gás, estão a aproveitar essa boleia da subida do crudo para poder pesar o bolso do cidadão. Então, há que chamar a atenção aqui, se é a Associação dos Combustíveis ou o governo em si, Ministério da Indústria e Energia, para poder pôr a mão, pelo menos salvar o povo na parte de gás. Já começaram a sair nas redes sociais, sobretudo televisão, onde cidadãos vamos recorrer a carvão, neste caso. E o carvão também está caro. Vamos devastar matas, é outro assunto, mas com gás era uma salvação. Agora, há necessidade de a gente travar a situação de gás. Outra pergunta, doutor, que não cala no seio da sociedade. Por que é que quando tem que baixar o combustível, baixa 2 meticais? E quando é hora de subir, sobe 7 meticais? Esse equilíbrio sobre aumento de salário, que leva um ano. Os combustíveis estão no meio. E durante o ano pode subir, pode baixar 1 ou 2 vezes. Então, baixa de acordo com a produção do crudo, ou o valor do crudo. Isso aí. Quando a Comunidade Internacional diz que baixou, eles baixam. Mas houve momentos em Moçambique em que, mesmo com a baixa do preço do crudo no mercado internacional, manteve-se o preço, principalmente no ano passado. Porque a última revisão foi do ano passado para este ano. Então,
Como é que fica É isto? falta de honestidade. Querem pesar o bolso do cidadão. Ok. E o cidadão sempre vai sofrer e vamos gritar. Há necessidade de quem tem direito para poder intervir, porque nós também estamos de olho. Afinal de contas, Moçambique é nosso. Na mesma senda das dificuldades de como baixa, como sobe, temos aqui, por exemplo, o preço de chapa subiu a quando da última subida do combustível. O combustível baixou, o preço do chapa equilibrou-se, não houve uma descida. E agora, o que se espera? Bom, depende de políticas do governo. O governo às vezes costuma subsidiar Ok. os transportadores, as associações, através de uma bonificação de preços quando eles vão abastecer. Esta é uma política. Por isso às vezes pode baixar ou sobe para o cidadão comum, mas para os transportadores tem um bônus como acontece com panificadores. É uma política. Agora, esperamos aqui que haja essa intervenção, de modo que não tenhamos grandes problemas, porque se a ANB, devido a essa subida, o preço de chapa vai subir, não há dúvida. E como é que fica o cidadão neste momento? O bolso sempre vai pesar, não tem como. Há uma saída para o povo? Não há saída. A saída é ouvir os apelos que o governo vai fazer, porque o governo vai se queixando devido à economia que está a regredir. Então, cabe exatamente também aos produtores de tal combustível para poderem perceber o que está acontecendo no mundo e manter o equilíbrio da balança a nível do comércio. O cidadão não tem nada a fazer neste momento, doutor? Qual é a saída do cidadão? O que vai fazer? O cidadão sempre vai choramingar. Vai choramingar. Por quê? O cidadão, ele está protegido nessa sociedade. Tem seus direitos e seus deveres, mas nos seus direitos deve ser protegido. E ele também deve contribuir para o desenvolvimento da nação, produzindo. Então, o que temos que fazer? Cada qual fazer sua parte. Produzir. Para ultrapassar essas todas as dificuldades. Ok. Por exemplo, em alguns países europeus, o exemplo de Portugal, houve greve na manhã da quinta-feira por conta desta subida do combustível. Aconselha-se ou pode tirar algumas lições? Eu penso que ao nosso nível não faz sentido, porque o nível de desenvolvimento de Portugal e de Moçambique é muito diferente. Eles têm saída, se calhar são tantos fornecedores de combustível, tem muitos mercados onde adquirir o combustível. E nós, se fizermos greve, vamos ganhar o quê? Ainda nós somos pobres. Diz que o pobre não zanga. E a sociedade de uma chuinga tem que receber a quantidade de um pão, recebe até com 2 mãos. Ok. Obrigado, doutor José Felipe. Nós queremos já chamar a sua atenção para um breve intervalo aqui no programa Olho Visionário e nós voltamos dentro de 1 minuto para poder trazer aqui a segunda parte. Não se esqueça, na segunda parte vamos discutir sobre a passagem do 35º aniversário da morte do primeiro presidente da República de Moçambique Independente, Samora Machel. Não sai daí, até já. Não se esqueça de partilhar esse vídeo. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Ora viva, bem-vindo à segunda parte do programa Olho Visionário na noite de hoje, que nós trazemos para si 2 assuntos muito importantes. Já debatemos o nosso primeiro e vamos debater agora acerca da questão do 35º aniversário que passa após a morte do presidente Samora Moisés Machel. Foi para uns um grande líder, embora para alguns também tenha tido algumas más experiências, mas não é possível não ter boas experiências, porque quando nos relacionamos com pessoas sempre existe isto. Mas vamos olhar para o presidente Samora Machel com o Dr. José Felipe, ainda bem que é professor de História, para saber, doutor, que lembranças temos da existência do presidente Samora Moisés Machel?
Bom, antes mesmo de falar sobre o saudoso Samora Moses Machel, queria recuar um pouco, falar sobre o último ponto que falava sobre o pensamento de fazer greve mediante a subida de preço de combustível. Estava a dar um exemplo de Portugal, que estavam a manifestar. É assim, o povo moçambicano é resiliente, o povo moçambicano é consciente, o povo moçambicano é muito humilde, o povo moçambicano respeita a Constituição. Lembra-se que durante a semana organizou-se uma marcha dos médicos a contestar o rápido, porque foi raptado um médico e que até agora ainda não há explicação. O governo garantiu, tenham calma, não façam isto, porque o governo está a trabalhar. Então, este espírito de conceder um apelo de um governo, vamos continuar com esse espírito porque vamos ganhar o futuro. Tudo vai se resolver. Bom, fazendo ligação em relação ao saudoso Samora Moses Machel, dizer que passam 35 anos, no dia 19, celebramos 35 anos da sua morte. Se eles estivessem vivos, teria exatamente 88 anos de idade, porque ele nasce em 1933, em Chilimbene, é o filho querido da pátria, morre numa viagem em busca da paz para a região da África. Um homem que era reconhecido a nível internacional, sobre a sua pujança, a sua liderança, acabou encontrando a morte de regresso de Zâmbia, em Mbuzini, onde tombou junto com seus quadros que o acompanhavam. Foi triste, um momento de dor, mas o seu legado ainda continua nos nossos corações. Por isso, sempre quando se trata do dia 19 de outubro, os membros do governo, nós moçambicanos, nos juntamos para poder celebrarmos esse dia, porque afinal de contas, mesmo nas nossas famílias, quando um antequerido completa anos de eterna saudade, nós fazemos aquilo que nós chamamos de mhamba, uma missa, para lembrarmos o que foi aquele nosso antequerido, sobretudo o seu legado. Então, está sendo perpetuado, não há dúvida, o homem se foi, mas o seu legado continua em nós, porque os ideais ainda continuamos a consolidar. E eu fazia questão, o que mais lhe lembra de Samora Machel, porque eu sinto que o Dr. José Filipe viveu neste momento, questão mesmo que é bom a partilhar aqui com os nossos... Bom, sobre lembranças, eu por acaso estava na fase da... Eu falava na fase inicial da juventude. Estou a falar dos anos 1986, 85. Eu conheci o saudoso Samora Moses Machel quando visitou o meu distrito, e ele andava no distrito. Um homem carismático nos seus comícios, o que faz me lembrar que é um homem que tinha mensagens educadoras, mensagens que eram acatadas para toda a sociedade. Porque nós vínhamos de um regime colonial. Então, quando queremos implantar o nosso regime, ele colocava o povo como dono da nação. Por isso chamava-se República Popular de Moçambique. E ele dizia que essa república, esse país é vosso. Se é vosso, é melhor assumir. E na altura nós tínhamos machambas estatais. Estou a falar machambas do Estado. Lojas do povo. Bancos do povo. Pronto, em que o povo devia vigiar. O povo devia... exatamente, fazer parte para o desenvolvimento dessas todas as infraestruturas. Foi um momento. Os seus ensinamentos serviram como uma ponte para uma outra fase que nós chamamos hoje em dia, que é a fase da democracia. São momentos. Saímos de uma era do marxismo-leninismo, passamos para o capitalismo. E esse capitalismo estamos a gatinhar pouco a pouco para chegar na fase da globalização. Foi um momento ímpar, mas recordando nele sempre a ponte faz-nos atravessar para chegarmos nos nossos dias e lembrarmos que nós tivemos o homem que transmitiu um legado, falava da verdade, e essa verdade ainda existe até os nossos dias. Vamos olhar para essa questão, para esse lado da verdade e do mundo justo, que era uma das suas grandes preocupações. Como é que olha para a questão de Moçambique neste momento, em termos daquilo que era o ensinamento básico do presidente Samora Moses Machel, em termos de justiça e em termos de verdade? Aqui há dois prismas que nós temos que analisar, são momentos de vida. No período de Samora Machel, nós estamos a falar da fase do socialismo, em que a justiça era necessário ser aplicada, porque estávamos contra um sistema, que é o sistema colonial. Já retirado do sistema colonial, o povo era educado na justiça, na verdade, porque não queremos sistema colonial. Então tinha que fazer tudo o que é justo. E o partido era único.
Hoje o sistema é capitalista. Temos sistema democrático em que há a entrada de vários partidos para partilhar ideias diferentes. Daí que a justiça aqui pode aparecer como existisse no lugar, mas com muitas violações. Não há quem tenha um leme para dizer isto deve ser assim. Aparece sim com o partido no poder, deve ser assim, mas os outros foram permitidos, outros partidos, para fazer aquilo que quiserem, a dita liberdade de imprensa, fazem, mas não dentro de carris. Daí que a verdade desaparece, a justiça desaparece. Doutor, vamos olhar aqui para outro ponto que estava a falar, especificamente da questão do mundo justo no meio do capitalismo. É possível termos um mundo justo e um mundo igual dentro do sistema capitalista? Não. Não é possível, porque está plasmado isso, que na sociedade não há igualdade absoluta. Ok. O sistema capitalista é a aquisição dos bens de produção privados, não estatais. Por isso, a um dado momento, o Estado moçambicano entendeu que tudo que trata-se de infraestrutura ou por outra bens materiais para a produção pudesse passar para o setor privado, porque gastava muito rios de dinheiro. Houvesse a avaria de uma viatura, de uma máquina, uma debulhadeira, tinha que tirar os nossos impostos para comprar uma peça, não. Vai para a propriedade privada, produz, vende, adquire dinheiro, furou o pneu de carro, compra com dinheiro de lucro. O Estado não tem lucro. Não tem um comércio, o Estado. O Estado administra o seu povo, ele adquire os impostos para manter os imóveis e dar salário aos seus empregados. Neste caso, não diria empregados, né? O seu patrão. Mas o Estado, quando falamos Estado, o quê? O Estado está lá o território, está lá o povo, está lá o poder político. Este é o poder político. Quando estiver a exercer o seu poder, precisa de ser remunerado, precisa ser reconhecido, é através dos impostos. Então, daí que propriedade privada é muito necessária na sociedade capitalista. Olhamos para uma situação em que há correntes que defendem que o período em que o Estado governava, o Estado tomava decisões sobre como deve ser guiada a nação, as formas de produção. Tínhamos muitas indústrias e neste momento parece que estamos a regredir. Há quem diga isso. Como é que olha para esta visão? Eu estava a dizer há pouco tempo, esta pode ser uma falsa. Eu estava a dizer que nesse período que se refere que o Estado tinha muitas indústrias, agora estamos a regredir. Não é verdade. Não é verdade. Quando o Estado moçambicano se instituiu como República Popular de Moçambique, tendo o território, poder político e o seu povo, estamos a falar da República Popular de Moçambique, tínhamos muitas indústrias deixadas, sem operários capazes para poderem operar nessas indústrias. Qual foi a missão do Estado, do governo? Formar quadros, fora e dentro do país. O encargo foi maior, foi visto que aqui há um fosso. Quando houvesse avaria de máquinas, já necessita tirar dinheiro no Estado para poder recuperar. É daí que o governo e o Estado de Moçambique partiu para a era capitalista. Daí que a propriedade passou para ser uma propriedade privada. Então, isso é muito bom pensarmos nessa fase. Não é porque o Estado, quando era o governo único, havia muitas indústrias. Isso é uma pura mentira. Indústrias houveram, mas fracassaram porque o sistema não era ideal. O Estado nunca pôde ter indústrias, ter lojas para darem a borla ao povo moçambicano. Não. O Estado tem a função de proteger, controlar, dirigir o seu povo. Ok. Que lições de Samora Machel devem ficar para as novas gerações? Salvaguardar a nossa economia, defender a nossa integridade, vigilância. Ok. Vigilância é um elemento muito importante, de modo que o nosso território não seja invadido, e também pensarmos em formar os nossos jovens com os mesmos ideais. Não podemos entregar a pátria ou não podemos entregar o ouro ao bandido. As riquezas estão sendo descobertas, há muitos conflitos, mas temos que estar com garras e unhas para poder nos defender. Como sempre o Machel disse, conquistamos a terra e o homem. O homem é esse que temos que formar, ter a consciência. A terra é esta que tem muitos recursos que não podemos entregar mais ao bandido, ao inimigo, ao terrorista, a um capitalista que pretende usurpar nossos bens.
O capitalista quer investir, entra usando melhores caminhos, dando emprego aos nossos jovens, pagando os impostos ao governo moçambicano para gerar emprego. Há quem diga que é difícil garantir a vigilância quando o nível de desemprego é maior. Qual é a sua visão em relação a isso, Dr. José Filipe? Será que é possível garantirmos a vigilância e a segurança do Estado com dificuldades de emprego? Já vinham reclamando, por exemplo, aqui mesmo em Vilanculo, a questão de jovens daqui em Inhambane, os jovens da Sazol, dos jovens de Inhassoro que reclamam falta de empregabilidade na Sazol. Será que é possível garantirmos esta segurança? Ou como é que podemos fazer isso? É possível, através de políticas definidas claramente. E o governo está a fazer. Okay. Temos lá o secretariado Juventude. O dia 21. Lançou-se, diria que foi um projeto. Emprega. Tem um nome próprio, o chefe do Estado dirigiu, que chama todos os jovens. Programa Emprega. Exatamente. Então os jovens aí são chamados para poder entrar nesse projeto. Não há necessidade do jovem ser descontente. O jovem que ficar descontente não está a ver a luz que está no fundo. Porque o chefe do Estado, onde ele sai, anuncia, porque as condições já estão criadas para com que os jovens sejam empreendedores. Para além de que já há políticas de estão na manga de dar kit a um jovem para fazer o seu autoemprego. Não sempre esperar bater porta ao governo. Muito obrigado, Dr. José Filipe, pela sua presença no programa de hoje. Nós queremos agradecer também a si, caro internauta e telespectador que esteve nos acompanhar na noite de hoje. Nós debatemos dois assuntos que espero sinceramente que tenham sido do seu maior agrado. Partilhe este vídeo, por favor, e deixe com que as pessoas possam conhecer os conteúdos aqui da Vilanculo TV. Se não é nosso seguidor, siga-nos nas nossas redes sociais, coloque um like na nossa página do YouTube e comente para sabermos o que nós estamos a fazer que lhe agrade ou o que gostaria que nós pudéssemos fazer aqui na Vilanculo TV, especialmente no programa Olho Visionário. Fique bem, até a próxima. Obrigado, Dr. José Filipe, até a próxima. Boa noite. Boa noite.